Se existe um lugar onde o medo, o sofrimento e a morte se misturam de forma brutal, esse lugar foi o complexo penitenciário do Carandiru. Durante décadas, esse presídio foi sinônimo de violência, desespero e condições desumanas. Mas foi em 2 de outubro de 1992 que a história do Carandiru ficou marcada para sempre com sangue, dor e gritos, que, segundo alguns, nunca cessaram. Naquele dia, a polícia militar invadiu o presídio para conter uma rebelião, desencadeando o que ficou conhecido como o Massacre do Carandiru. 11 presos foram mortos de maneira brutal, muitos deles sem a chance de defesa. A chacina deixou cicatrizes profundas na história do Brasil, mas o que pouca gente sabe é que os ecos dessa tragédia ainda podem ser sentidos e ouvidos. O Carandiru foi demolido em 2002, mas vários relatos de eventos sobrenaturais continuam surgindo. Guardas, ex-presidiários e até operários que trabalharam na demolição afirmam ter visto sombras, ouvido gritos e presenciado fenômenos inexplicáveis. E a pergunta que fica é: será que algo realmente foi enterrado com os escombros daquela prisão? Ou as almas dos mortos ainda vagam em busca de justiça? Prepare-se para conhecer os mistérios assombrados do Carandiru. Construído em 1920, o complexo penitenciário do Carandiru foi, durante décadas, o maior presídio da América Latina. Projetado para abrigar mais ou menos 4.000 detentos, chegou a conter mais de 8.000 em condições precárias. Celas lotadas, doenças se espalhando rapidamente, facções criminosas ditando as regras e uma rotina de violência constante tornavam o ambiente um verdadeiro inferno na Terra. Mas nem todos os que entravam no Carandiru saíam vivos. E não apenas por conta dos assassinatos e da brutalidade. Desde os primeiros anos de funcionamento, estranhos relatos começaram a surgir. Guardas relatavam ouvir gritos e murmúrios vindos de celas vazias. E presidiários contavam também histórias de sombras que se moviam sozinhas e de uma presença pesada que os observava nas madrugadas. Muitos acreditam que tudo isso foi apenas resultado da tensão psicológica extrema, mas com o passar dos anos, os acontecimentos inexplicáveis se tornaram mais frequentes e perturbadores. Então, em 1992, aconteceu a noite mais sangrenta da história do sistema penitenciário brasileiro. Na tarde de 2 de outubro de 1992, um conflito entre presos deu início a uma rebelião lá no Pavilhão 9. A polícia militar foi chamada para conter a situação, mas a resposta das autoridades foi rápida, brutal e sem piedade. Mais de 300 policiais invadiram o presídio. O que deveria ser uma operação para restaurar a ordem se tornou um banho de sangue. 111 presos foram mortos. Alguns foram baleados a queima-roupa dentro de suas celas. Outros foram executados enquanto tentavam se render. O chão dos corredores ficou coberto de corpos. Relatos dizem que os policiais atiravam mesmo quando os detentos já estavam caídos, feridos e indefesos. O cheiro de pólvora e sangue tomou conta do presídio. Mas o mais assustador é que alguns acreditam que as almas daqueles que morreram ali nunca foram embora. Desde o dia do massacre, estranhos acontecimentos começaram a ser registrados. Guardas que patrulhavam o Pavilhão 9 afirmavam ouvir gritos e pedidos de socorro durante a madrugada. Quando verificavam, as celas estavam vazias.
Muitos relataram que, mesmo depois de demolido, o local ainda ecoava sons perturbadores. Em algumas ocasiões, as vozes pareciam sussurrar o número 111, exatamente o número de mortos no massacre. Alguns detentos que sobreviveram afirmam que, após o massacre, sombras começaram a surgir nas celas e corredores. Um dos relatos mais conhecidos é de um ex-presidiário que disse ter visto um grupo de homens parados no corredor do pavilhão 9, todos cobertos de sangue, olhando para ele sem dizer nada. E quando ele piscou, desapareceram completamente. Outros relataram sentir mãos invisíveis puxando seus pés durante a noite, impedindo-os de dormir. Em 2002, quando o Carandiru foi finalmente demolido para dar lugar aí ao Parque da Juventude, os operários que trabalharam na obra começaram a relatar experiências estranhas. Alguns afirmaram sentir arrepios constantes e uma sensação sufocante, como se tivessem sido observados. Outros chegaram a abandonar o serviço após verem sombras se movendo entre os escombros e ouviram vozes chamando seus nomes. Um deles, entrevistado anos depois, disse: "Nunca vi nada igual. Era como se o próprio chão tremesse quando chegávamos perto do pavilhão 9. Ouvi gente chamando meu nome, mas não havia ninguém lá." O renomado médico Drauzio Varela, que trabalhou como voluntário no Carandiru por mais de 12 anos, afirmou que o ambiente da prisão era algo pesado, quase opressor. Ele presenciou inúmeros momentos de violência, mas também relatou que presos acreditavam fielmente que o local era assombrado. Muitos diziam que viam espíritos vagando pelo presídio, especialmente após os assassinatos dentro das celas. Varela nunca confirmou ter visto algo paranormal, mas também nunca negou os estranhos relatos dos detentos. Mesmo após sua demolição, o local onde ficava o Carandiru ainda é considerado um dos lugares mais assombrados aqui do Brasil. Muitos visitantes do Parque da Juventude relatam uma sensação estranha ao caminhar pelo local. Alguns afirmam ouvir passos quando estão sozinhos. Outros dizem sentir o frio intenso e repentino, mesmo em dias quentes. Há até quem jure que, ao passar por certas áreas do parque durante a noite, pode-se ouvir sussurros e gritos abafados vindos do nada. O que aconteceu naquela prisão pode nunca ser esquecido. O massacre foi real, o sofrimento foi real, mas será que as almas dos que morreram ali ainda vagam pelo local, presas em um ciclo de dor? Os eventos sobrenaturais relatados no Carandiru podem ser apenas frutos de uma sugestão psicológica ou do impacto de alguns dos episódios mais violentos no Brasil. Mas muitos acreditam que em locais onde a morte acontece de forma brutal, algo sempre fica para trás. E agora eu te pergunto, será que os espíritos dos mortos do Carandiru ainda estão por lá? Ou tudo isso não passa de lendas criadas pelo medo ou pelo trauma? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe essa história com quem gosta dos mistérios mais sombrios do Brasil. E lembre-se, alguns lugares nunca esquecem o sangue derramado. Siga Conexões.